Tudo bem aí com você? Como é que foi a sua semana? Você sorriu muito? Teve momentos de choro essa semana? Preocupação? Gargalhadas? Momento bom, momento ruim? Você pode lembrar um pouquinho como é que foi a sua semana? Com certeza, houveram momentos bons e momentos ruins. Porque é assim a nossa vida. E nós, quando passamos por momentos bons e momentos ruins, alguma coisa mexe lá dentro da nossa emoção. E a gente tem uma reação, não é? Que pode ser o choro, que pode ser o riso. Eu quero falar hoje sobre um fruto do Espírito, nesta manhã. E um fruto do Espírito diretamente ligado à nossa emoção. Foi algo que Deus colocou na nossa vida, que é a emoção. Que é o fruto da alegria. Nós estamos numa jornada aqui nos domingos pela manhã, na Igreja Evangélica Presbiteriana, aonde temos falado a respeito do fruto do Espírito. Domingo passado falamos sobre o fruto do amor. E hoje nós vamos falar sobre o fruto da alegria. No primeiro domingo nós demos uma arvorezinha repleta de espaços para serem preenchidos, não é? E hoje você vai receber um frutinho que está escrito alegria. Irmãos, é um quebra-cabeça, não é? Para que funciona isso? Para que a gente possa se lembrar, nós estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito, estamos aprendendo essa semana sobre a alegria. E quando você colocar lá, levar para sua casa, você possa lembrar daquilo que Deus está falando com você a respeito do fruto da alegria. Amém? Não quer dizer que ao término desta jornada, você vai chegar no final destas semanas de estudo e vai estar repleto do fruto do Espírito. Nunca falei isso e nem sou maluco de dizer, mas com certeza você vai aprender tudo ou muita coisa a respeito do fruto do Espírito e vai ter a oportunidade de colocá-lo em prática. Amém? Então lembre-se disso, tá bom? Vai depender do seu esforço, do seu posicionamento de vida, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de frutificar na sua vida. Tá bom? Aleluia. Dito isso, eu peço que você abra comigo lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Não há nada de sobrenatural na árvore de Eviá que você levou para a sua casa, tá bom? Nós não ungimos aquela árvore, não ungimos esse frutinho. Não tem nada disso, viu, irmão? Se você não tomar posicionamento, nada vai acontecer na tua vida. É só para você se lembrar dos compromissos que você tem assumido no Evangelho. Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus estava criando o mundo, fazendo separação das águas, criando o dia e a noite, criando a vegetação, criando os animais selvagens, os animais domésticos. E no verso 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, na origem do plano de Deus, quando preparou toda esta terra aqui
para que o homem pudesse habitar. Criou então toda a natureza que nós conhecemos, e creio que muito melhor do que nós conhecemos hoje, porque a natureza já está em decadência há muito tempo. Fez toda a criação, os animais que já foram extintos, os animais selvagens, os animais domesticáveis. Preparou todo um ambiente, uma atmosfera apropriada para o homem poder habitar. Colocou ali então o homem e a mulher. E mais do que tudo isso que foi criado, Deus pessoalmente vinha e tratava com intimidade com o homem e com a mulher, tendo um relacionamento próximo. Irmãos, você consegue imaginar isso? Você consegue, por um instante, imaginar você num ambiente como esse? Uma natureza sem poluição, uma natureza onde o homem tem domínio sobre todas as coisas, uma natureza em que a natureza trabalha e concorre para o bem-estar do homem, no momento onde não existe erro, não existe pecado, não existe falha, existe uma plena comunhão com Deus. Qual o sentimento que brota no teu coração se você estivesse lá? Eu creio que a gente poderia chamar de alegria. O sentimento que nós sentiríamos ali seria o sentimento da alegria. No plano original de Deus, Deus criou a humanidade para que ela pudesse ter alegria. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, irmãos. Sabe por quê? Embora tudo o que tenha acontecido na humanidade, vamos ver o que Deus tem para nós na eternidade. Agora eu peço que você abra comigo lá no final. Nós lemos Gênesis. Agora vamos ler Apocalipse. Capítulo 21, lá no finalzinho. Apocalipse capítulo 21 e verso 3. É a visão da nova Jerusalém, revelada por Deus, que diz assim, o verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então aqui a gente vê também, irmãos, que haverá um tempo da revelação plena de Deus, e esse tempo começa num tempo determinado e vai por toda a eternidade, aonde não haverá mais o sentimento que hoje a gente sente, que é o de tristeza. Não haverá choro, não haverá dor, porque não haverá mais morte, porque a nova ordem, isso que a gente entende e conhece hoje, já vai ter passado. Então é algo que a gente nem sabe como que é, porque hoje a gente tem o sentimento da tristeza e da alegria, concorrendo aqui junto com o nosso dia a dia. Mas nesse tempo, nessa nova ordem, nesse novo modelo, nessa nova forma de vida que Deus tem para nós, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, mais morte e mais dor. Ou seja, nós viveremos em plena alegria. Se Deus nos criou com um objetivo, ou nos criou para que nós pudéssemos desfrutar de alegria, e tem preparado para nós uma eternidade de alegria, e nós entendemos, irmãos, que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A alegria faz parte da personalidade de Deus, e quando nós vemos que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, há o desejo de Deus de nos encher de alegria. E agora eu te pergunto, como nós podemos viver em alegria nos dias de hoje? Se um dia Deus nos criou para alegria, e na eternidade, com certeza aqueles que estiverem com Deus estarão plenos, repletos de alegria. Como viver essa lacuna dos nossos dias? Como viver esse tempo onde há pecado,
aonde há dor, aonde há traição, aonde há enfermidade, aonde há uma série de limitações, como a gente vai conseguir ser feliz com tanta carência que existe ao nosso redor e está o tempo todo querendo tragar a nossa vida? Porque a gente tem que ser sincero. Por muitas vezes durante a nossa semana, quando eu perguntei aqui para você, muitos tiveram momentos de tristeza, de choro, de ausência, de carência, de dor, de um monte de coisa que levou ao choro e não à alegria. Como nós podemos ser felizes nesse tempo? Eu quero começar dizendo o seguinte: a obra da carne, que é o que é dito antes do fruto do Espírito, a prática da obra da carne, ela quer de alguma forma enganar o ser humano, enganar o homem e a mulher de Deus, porque esta palavra, ela foi escrita para a igreja, para quem já havia confessado Jesus, ela foi dita para a minha vida e para a tua vida, que é perigoso nós entrarmos na prática da obra da carne. E a obra da carne, irmão, é uma tremenda imitação, ela quer imitar o fruto do Espírito. E quando a gente começa a entrar na prática da obra da carne, e no nosso dia a dia a gente se volta para buscar realização e satisfação na obra da carne, por essa imitação, até existe alguns momentos de alegria. Quem entra em orgia, quem entra em bebedeira, quem entra em vício, quem entra em tudo quanto é tranqueira, quem entra nessas situações, em algum momento sente lampejos de alegria. Mas está construindo tudo isso no momento que qualquer hora pode desabar. Porque é imitação, porque é coisa da carne, porque é insatisfação. Quanto mais faz, mais quer, e quando vê, já está construindo uma vida totalmente detonada, totalmente destruída, totalmente sem valor, totalmente errada. A obra da carne é apenas uma imitação do fruto do Espírito. E é um alerta à igreja, porque assim como o Evangelho chama cada um de nós para sermos homens e mulheres espirituais, há uma tendência dentro da gente que briga para que a gente seja natural, para que a gente seja carnal, para que a gente busque satisfação nas coisas que estão a nosso redor. Igualzinho a pessoa que não tem Cristo. E aí buscamos satisfação nas conquistas, no poder, no dinheiro, no sexo, em satisfazer o nosso ímpeto físico, em comida, em bebida, em coisas que nos satisfaz. E aí a gente entende, chega uma hora que diz, olha, nada disso, em nada disso está a alegria. Quando a gente entende o seguinte, irmãos, toda essa obra da carne, ela está vinculada ao pecado. E quanto mais a gente busca as obras da carne, mais a gente está se vinculando do pecado. E menos liberdade o Espírito Santo de Deus tem de agir nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, sendo Deus, ele é dotado também da emoção da alegria. É complicado dizer a respeito da emoção de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito Santo é a alegria. E diz mais, eu quero que você abra comigo em Efésios 4. Para entendermos um pouquinho a respeito da emoção do Espírito Santo. Efésios capítulo 4. E verso 30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Então aqui, irmãos, eu queria que você entendesse o seguinte: se o Espírito Santo de Deus estiver alegre, agindo na tua vida, com certeza você estará alegre também. Agora, se as práticas da tua vida estiverem entristecendo o Espírito Santo de Deus, você que é de Deus também vai estar triste, vai estar cabisbaixo, vai estar detonado. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo de Deus está agindo dentro da tua vida. E quando você consegue acertar, quando você consegue amar, quando você faz o bem, quando você faz alguma coisa e fala, olha, isso eu tenho certeza que Deus se agradou daquilo que eu fiz, o Espírito Santo de Deus está alegre dentro de você, você vai estar alegre. Agora, o contrário também é diferente. Quando você escolhe errar, quando você pessoalmente, particularmente, nas suas decisões lá no dia a dia, você sabe que o Espírito Santo de Deus diz, não é por aí, não é esse caminho, não é essa direção a seguir. Quando o Espírito Santo diz não, acende a luz vermelha e diz não, e você vai lá e faz o errado, diz eu quero, não interessa o que você está dizendo, Deus, eu quero errar, eu quero pecar, eu quero ir tomar a direção errada. Você até pode sentir um pouco de prazer naquele momento, mas quando você refletir um pouco, o Espírito Santo de Deus se entristeceu com a sua decisão. E você também vai se entristecer. E você também vai se sentir um derrotado. Só há uma forma de você ser vitorioso. Quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, tiver liberdade, e quando ele acender a luz vermelha, você diz, eu não vou passar daqui, eu não vou ultrapassar esse caminho, eu não vou desobedecer a Deus, eu vou vencer a inclinação da minha carne que quer que eu vou nessa direção, mas eu vou vencer porque Deus diz não. Você vai alegrar o Espírito Santo de Deus, e você vai se sentir alegre, porque você foi vitorioso em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. A alegria, ela tem que ser entendida sim e tratada como um sentimento. A palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós nos sentimos alegres, sabendo que Deus está alegre conosco, nós nos sentimos fortalecidos. Quando o poeta, ele recebeu o convite, vamos à casa do Senhor. Ele diz, eu me alegrei. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele recebeu uma informação, ele recebeu um convite, e quando aquele convite chegou nos seus ouvidos, ele se lembrou, na casa do Senhor é um lugar de adoração, a casa do Senhor é um lugar bom de oração, de devoção, de entrega, a casa do Senhor é um lugar onde o Senhor se revela, e isso encheu o coração do salmista de alegria. Alegria é um sentimento, irmãos. Sentimento, às vezes, ele é indomável. A gente precisa direcionar a nossa vida para que a gente possa sentir a alegria. E alegria não significa ausência de luta, ausência de dor, ausência de dificuldade nessa vida. Porque se a gente se concentrar apenas nisso e achar, olha, eu só vou ter base para ser alegre se toda a minha vida e toda a minha história, se tudo estiver correndo bem, sabe quando você vai poder ser alegre e sorrir nessa vida? Nunca, nunca, porque a vida é cheia de desafio, a vida tem dor, tem dificuldade, tem luta, o pecado está aí. E se você não age em pecado, as pessoas ao seu redor estão agindo, estão morrendo, estão matando, estão traindo, estão no lixo, estão no pó. E isso deixa a gente triste, não tem jeito. Você tem um mínimo de sensibilidade, você chora com as coisas que estão acontecendo. E aí, como ser feliz? Quero convidar você a abrir comigo, lá em Filipenses, né, é só na sequência, né? Gálatas, Efésios, aí Filipenses, capítulo 4.
Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, aonde ele mais abusou da palavra alegria. É a carta da alegria. Em diversos momentos ele sente alegria por aquele povo, ele sente alegria pelas circunstâncias, ele sente alegria por aquilo que está acontecendo naquele momento. Ele fala sobre alegria. E ele diz assim no capítulo 4, no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É o conselho, é a palavra apostólica de Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Irmãos, aonde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Estava preso. Ele diz na carta que ele estava preso, estava na prisão. Agora imaginem alguém estando na prisão porque está fazendo bem, está pregando a palavra da verdade e acaba parando nas grades na prisão. Como é possível alguém nesta situação dizer que está alegre e aconselhar a todos que vão ter acesso à sua carta? Alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se para que não haja dúvida. Como isso é possível? O sempre no Senhor, às vezes, como que eu posso me alegrar sempre no Senhor? Será que não pode haver tristeza no coração? Eu queria que você tirasse a ênfase do sempre e colocasse a ênfase no Senhor. E olhasse para o Senhor. Só era possível, e só é possível, alguém ter alegria nesta vida, se olhar para o Senhor. Se olhar continuamente para as promessas do Senhor. Se não desviar os olhos para outro lugar, mas olhar diretamente para o Senhor, para aquilo que Ele tem para a tua vida, você vai poder ser alegre. Só tem esse jeito, irmãos. Esses dias eu estava assistindo um documentário num presídio aqui do Rio de Janeiro, Bangu 3. Era num canal de esporte. E ali eles estavam mostrando um trabalho que estava sendo feito lá naquele presídio. Era uma reportagem secular, mas a gente que é crente, a gente percebe que alguns irmãos foram até ali dedicar um pouco daquilo que Deus tinha dado a eles para aqueles presos. Sabe o que eles estavam ensinando para os presos? Luta, jiu-jitsu. Não é uma coisa meio estranha, né? O cara tinha lá escrito Jesus Cristo aqui no peito, assim, tatuado, não é? Ele era um lutador profissional, que passou por um tempo difícil, foi preso, se converteu ao Evangelho, e agora ele dedica a sua vida ali ensinando os presos a disciplina, o exercício físico, que eles não fazem nada ali, não é? E eles estavam ali em círculo, orando a Deus, e aí daqueles homens foram entrevistados, não é? Os presidiários, dizendo o que estava acontecendo ali, e eles dando um testemunho de que nem sabiam que era o Evangelho, que de alguma certa forma estava entrando ali na vida deles, mas dizendo, olha, isso que está acontecendo aqui tem me dado esperança, tem feito com que eu consiga sobreviver dentro desse lugar aqui, eu consigo ter alegria, porque eu tenho um objetivo. Irmãos, ser alegre é ter um objetivo, e lutar por esse objetivo, e gastar a sua vida para que esse objetivo seja realizado. Agora, se esse objetivo for qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, ele pode ser até nobre, mas ele não vai funcionar na sua vida. Agora, se ele for o Evangelho de Deus, um dia você vai ser recompensado, porque um dia você vai sentir a alegria plena do Senhor na sua vida. Essa semana eu pensei muito a respeito da alegria. E confesso aos irmãos que não tive uma semana fácil, principalmente no meu trabalho. Muita luta, muita dificuldade. Mas eu estava vindo para casa, não lembro qual dia da semana, e eu venho de trem. Era um dos dias quentes que tivemos esta semana,
onde você, quando entra no vagão ali, você sente o impacto, né? Do ar que está lá fora e do ar que está dentro do trem. Estava muito quente. E quando chegou na estação de Jandira, horário de pico, né? Que todo mundo fica amontoado ali para subir as escadas da estação, parece que está todo mundo com pressa, né? E eu queria andar, irmãos, e alguém estava subindo na minha frente ali, e estava empacando a escada, sabe? Não subia. E não tinha como eu desviar daquela pessoa, né? Muita gente ali do lado, até andando mais rápido, mas ali a pessoa que estava na minha frente não ia com fluxo, né? Estava me atrasando. E eu olhei, estava mais embaixo, né? Então eu olhei, e essa pessoa, ela vestia uma sandália rasteira, não é? Não era havaiana, não, era uma sandália feminina, assim, mas não tinha salto, era rasteira, né? E aquela pessoa andava com bastante dificuldade para subir os degraus. E eu logo vi por que desta dificuldade, não é? Ela tinha um pé pesado, sabe? Ela estava fora do peso. Atrás, assim, quando eu vi, ela tinha varizes, ela tinha nós na perna. Ela tinha uma dificuldade muito grande de conseguir caminhar. Era uma mulher. E, olhando um pouco mais, era uma pessoa que era crente. Era uma mulher crente. Pelo jeito do cabelo, pelas roupas que usava. Era uma senhora que você olha, você sabe que é uma pessoa que é crente. E ela carregando aquela sacola pesada, fazendo aquele esforço para subir a escada, né? Naquele calor terrível. Irmãos, eu fiquei impactado quando eu olhei a sua face. Irmãos, ela tinha tudo para estar com a cabeça baixa. Ela tinha tudo para estar desanimada. Ela tinha tudo para expressar derrota pela situação ali que ela estava passando. Ela estava conversando com alguém. Eu nem lembro se era homem, se era mulher ou quem era. Mas eu lembro, irmãos, que ela transmitia uma tremenda alegria na sua face. Ela falava e ela conseguia transmitir que ela estava feliz, ela estava alegre, apesar de toda aquela dificuldade que ela estava passando. E aí eu entendi o que Deus tem para falar para a igreja no domingo de manhã. Só é possível nós termos alegria se nós olharmos para o Senhor. Só é possível nós termos alegria se a gente olhar fixamente para o Senhor e nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade pode ser maior do que a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio que assim eu e você, nós vamos poder ser felizes, a despeito das dificuldades que nós passamos. Irmãos, a gente fica até envergonhado, porque o meu sentimento de querer ultrapassar ali, às vezes a gente fica bravo, não é? Senhor, me perdoa por esse pensamento tão baixo, tão pequeno e tão mesquinho. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém? Aleluia. Glória a Deus.